Meus queridos irmãos e irmãs, nessa Santa Missa de hoje acrescentamos a intenção de ação de graças pelos meus 57 anos de idade. São 57. O pessoal diz, mas o senhor sempre disse que tem 57, então o senhor está fazendo 58. É uma mania que a gente aprende na Itália, e no latim também é assim. Tanto na língua latina como na Itália se faz assim. Você diz a idade do ano que você está vivendo. Quando você completa um ano, é porque você viveu um ano, não foi? Então aquele lá foi o seu primeiro ano de vida, né? Então, eu vivi o meu 57º ano de vida, que eu completo hoje, né? Daqui a pouco, eu nasci que horas, mãe? 10h30? Às 14h? Que é isso? Nasci às 14h? Sem pressa de nascer? Então, às 14h, eu vou começar a viver o meu 58º ano de vida. Antes de começar a homilia, só gostaria de dizer que tenho a grande alegria de receber a visita do padre Renato Gomes de Andrade, da Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro. É meu afilhado de ordenação. Conheci o padre Renato e ele é dessas poucas pessoas no planeta que podem dizer que me conheceu com cabelos. O padre Renato, então, era seminarista com 22 anos de idade, né? Eu tinha 30 de idade, há muitos cabelos atrás, e nos conhecemos. Depois ele me convidou para a ordenação dele, vai fazer 25 anos de padre. Muito obrigado, padre Renato, pelo carinho, pela gratidão e pela presença. O evangelho de hoje é o início das parábolas da misericórdia, capítulo 15 de São Lucas. A parábola mais conhecida é a do filho pródigo, que não foi lida hoje. Foram lidas só as duas primeiras parábolas, da ovelha perdida e do dracma perdido. E essas duas parábolas, de fato, embora a parábola do filho pródigo seja mais tocante, a parábola da ovelha perdida e do dracma perdido talvez descrevam melhor aquilo que Deus fez na minha vida. Só para avisar, eu não sou o assunto da homilia. É o que Deus fez que é o assunto da homilia. O que Deus fez? Assim, eu não posso olhar para a minha vida e dizer assim, eu vivi a vida de um grande pecador que então se converteu e voltou para Deus. Eu até fui um menininho comportado, né? Só que o que acontece é aí que a gente deve valorizar a atitude de Deus. Quando a gente não se dá conta que talvez eu nunca tenha precisado fazer um grande movimento de voltar para a casa do Pai, como fez o filho pródigo. Mas Deus fez o constante movimento de me procurar perdido. Essas são as duas características das duas primeiras parábolas, essa grande atividade de Deus. O filho pródigo foi o filho pródigo que lá caiu em si, se arrependeu e disse, vou voltar para a casa do meu pai. Existem conversões assim. Existem conversões em que a pessoa precisa dizer, vou mudar, chega. Mas existe outro tipo de conversão. Aquela conversão mais sutil, em que a pessoa nem nota. Mas na verdade, a pessoa estava perdida e Deus foi pacientemente procurando.
Adão, onde estás? Depois do pecado de Adão e Eva se esconderam de Deus. E foi Deus quem desceu à procura do homem. E isto é a grande verdade de toda a conversão. A iniciativa é sempre de Deus. Quando você estava escondido de Deus, Deus veio atrás de você. Você não notou, talvez, mas Ele estava procurando você. Adão, onde estás? Nós vivemos escondidos de Deus, esquecidos de Deus. Eu que tenho temperamento sanguíneo, não é? E que perco as coisas facilmente, sei o que é essa coisa de ficar procurando, né? Eu, antes de sair de casa, eu faço umas 4, 5 viagens entre o meu quarto e o carro. Tenho que levar tal coisa. Aí no meio do caminho eu lembro de outra, pego a outra, chego no carro, não peguei a primeira coisa que eu ia buscar, espera lá, deixa eu voltar lá. Pego a coisa, aí lembro de outra, e vou lembrando, e vou procurando, onde que eu pus aquilo? Pessoas que vieram a atendimento aqui na paróquia, dizem, cadê o padre? Desculpa, filho, eu me atrasei porque eu perdi a chave da casa, eu estava trancado em casa e não sabia sair. Atividade de procurar as coisas. E procurá-la com ansiedade e pressa de achar. Deus nos procura, mas não porque Ele seja sanguíneo e tenha esquecido de nós. Deus procura, varre a casa, ilumina os cantos, diligentemente vai atrás de nós. E vai atrás de nós nos rincões onde nós nos escondemos. Nós nos escondemos de nós mesmos e de Deus. Onde você está quando você não está com Deus? Quando você não está com Deus, você está nas lonjuras de você mesmo. Quando você não está com Deus, você está longe de você. Onde você está quando não está com Deus? Deus então vem e encontra a casa vazia. Deus vem dentro da minha alma e pergunta, Paulo, cadê você? Última vez que eu estive aqui, você estava aí na sua alma, estava aí dentro. Você estava em você mesmo. O que você está fazendo lá longe? O que é que você está fazendo longe de você? Volta aqui. Nós somos como aqueles cachorros fujões. É só abrir o portão da casa que ele já sai correndo pela rua. E o dono atrás gritando, fulano, volta aqui, fulano, passa, volta. Nós precisamos voltar, e voltar para nós mesmos. Onde eu estou quando eu não estou com Deus? Quando você não está em estado de graça, quando você não está na santidade, quando você não está
na alegria da casa do Pai, onde você está? Esquecido de si. Então a primeira coisa, lembra-te quem tu és. Existe aquele famoso filme, já antigo, da Disney, O Rei Leão. O Rei Leão é a história de um pequeno leão que é o herdeiro do trono. O pai, o grande rei, Mufasa, morre. E o tio, que é mau, toma o lugar do trono. O Simba, que é o verdadeiro herdeiro, se perde numa vida vadia. Ele encontra dois amigos que ensinam para ele a ficar cantando Hakuna Matata. Hakuna Matata é, em língua Swahili, uma língua africana da República Democrática do Congo, que quer dizer, em bom português, tô nem aí. Hakuna Matata, não tem problema, tô nem aí. Dar de ombros para a vida. Viveram uma vida desleixada, viveram uma vida banal, viveram uma vida festando. E os três vivem uma vida de adolescentes descompromissados, sem grande coisa. Um belo dia, o Simba encontra um sábio ancião, que no filme é um babuíno. E o sábio ancião diz que conhece o pai dele. Eu conheço seu pai, Mufasa. Aí o Simba diz: infelizmente meu pai morreu. E o ancião diz: não, seu pai não está morto. Como assim? Venha, eu vou mostrar seu pai. E os dois descem no meio da selva e de galhos. Claramente no desenho animado se vê os dois num caminho de descida, por meio de uma selva embrenhada, até que eles chegam na beira de um lago. O sábio diz para o Simba: veja. E o Simba olha para a água e vê o reflexo dele mesmo. Mas esse não é seu pai. Esse não é meu pai, esse sou eu. O sábio diz: não. Olhe mais profundamente. E o Simba olha e aparece a imagem do pai na água. De repente, numa espécie de teofania, as nuvens começam a se formar no céu e aparece o pai dele, lá no céu, que fala com ele e diz: Simba, você se esqueceu de mim. E o Simba diz: não, pai, eu nunca esqueci de você. E o pai diz: esqueceu sim. E de fato o Simba estava sendo sincero. Algumas poucas cenas antes no filme ele estava lembrando do pai, lembrando dele criança, brincando com o pai, rolando na grama. Mas o pai diz: não, Simba, você se esqueceu de mim, porque você se esqueceu de quem você é. Você é o filho do rei, o verdadeiro herdeiro do trono. E o Simba então se dá conta como ele ficou diferente daquilo que ele é. Ele foi criado para ser o herdeiro do trono, o príncipe real, o príncipe de sangue, e viveu numa vida dissoluta, perdida. E como eu faço
para voltar a ser quem eu era. Uma vez que eu mudei tanto, disse o Simba. E o pai diz: lembra-te, remember. E aí começa o vento, as nuvens se desfazem, e o Simba sai correndo atrás da imagem fugidia do pai, e aquela voz solene vai se perdendo e dizendo: remember, lembra-te de quem tu és. Quem sou eu? Meus queridos, Deus, quando nos pensou como grandes santos, grandes filhos de Deus, herdeiros do trono, príncipes reais de sangue. Nós somos membros do seu divino Filho Jesus Cristo. Lembra-te quem tu és. Lembra-te, cristão, de tua dignidade. Onde estás? Deus hoje desce para passear conosco na brisa da tarde, como fez com os nossos primeiros pais, e diz: Adão, onde estás? Onde você está quando você não está com Deus? Você está nas lonjuras do esquecimento de si. Você esqueceu quem você é. Você não é esta coisa que você se tornou. Você não é esta feiura. Você não é essa pessoa Hakuna Matata, tô nem aí. Você é príncipe de sangue, porque você foi resgatado por um sangue derramado na cruz. Você é príncipe de sangue, a grandeza de sua vocação. Você foi chamado a amar, a ser como Deus. Amar Deus como Deus se ama. Onde você está quando você não está com Deus? Deus está procurando você. Deus está como o pastor que busca a ovelha perdida. Deus está como a mulher que varre a casa e busca o dracma perdido. Deus está como naquele primeiro jardim, perguntando: Adão, onde estás? Deus tem um sonho para mim, e esse sonho não começou há 57 anos atrás. Deus pensou em mim desde toda a eternidade, e me pensou no céu, como um grande santo. Celebrar o aniversário é mais uma vez ver esse ato de misericórdia de Deus, que nos dá mais uma chance e diz: onde estás? Não foi isso que eu pensei para você. Você não está sendo o homem que eu sonhei. Deus entra na minha alma e encontra a casa vazia. Para onde foi o Paulo? Volta aqui. Volta para casa. Volta para você. Volta para a sua vocação. Volta para a grandeza do amor. Exorciza todo espírito de preguiça de amar, de descompromisso, de não pagar o preço do amor.
o espírito que dá de ombros. E então a alegria. As 3 parábolas da misericórdia terminam com a alegria. A primeira parábola, da ovelha perdida termina dizendo: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. A segunda parábola do dracma perdido termina a mulher dizendo: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. A terceira parábola, que é a do filho pródigo, ela termina dizendo que seu irmão estava perdido e foi reencontrado. Convinha nós nos alegrarmos e fazermos festa, porque ele estava perdido e foi reencontrado, estava morto e voltou à vida. Alegria. As 3 parábolas terminam em alegria. A alegria de Deus, a alegria dos anjos, a alegria do céu de nos ver voltar para casa. Alegria. Deus se alegra ao ver nosso passo de voltar para casa, de voltar a quem nós somos, voltar ao sonho de Deus para nós. Deus se alegra conosco, se alegra por nós, por nossa causa. Nós somos causa de alegria. A palavra alegria em grego, que é usada aqui, o verbo chairo, é o mesmo verbo para dizer alegria, para dizer graça. O português tem isso também, né? Uma coisa tem graça, uma coisa engraçada. Alegria tem uma certa conotação, graça e alegria estão juntos, não é? Mas é a expansão da alma quando vê o seu objeto amado. O verbo chairo tem essa ideia de uma surpresa, um voltar-se para alguma coisa e uma expansão da alma. Então é esse gesto aqui, não é? É um duplo gesto. A graça, ela desce do céu. Deus vem ao nosso encontro. Ele busca, como a mulher que busca o dracma, como o pastor que busca a ovelha, como o pai que estava na janela e ao longe viu o filho inclinar-se favoravelmente e expandir a alma. A alegria de Deus de nos ver. Aquela grande, como se fosse possível Deus se surpreender. Ele se surpreende quando nos encontra. Inclinar-se favoravelmente e expandir a alma. Esse é o movimento de Deus. Esse é o movimento do céu ao se alegrar conosco. Falei muito, mas falei para tentar dizer isso. A minha admiração de ver Deus, depois de 57 anos, ainda me procurar, ainda vir ao meu encontro, continuar vasculhando a casa, procurando a mim, e quando me encontra, a mesma surpresa de sempre, como se fosse o primeiro dia. Esse inclinar-se favorável e se expandir. Existe mais alegria no céu por um único pecador do que por 99
justos, que não precisam de ser encontrados.